Eu tenho acompanhado, inclusive, vários canais de esquerda, ou que se dizem de esquerda. Eu tô falando se dizem de esquerda porque, pra mim, é um canal que defende voto distrital, ou ele realmente não sabe o que tá falando, ou ele não é de esquerda. Porque o voto distrital não é a salvação pra nada, além, evidentemente, de perpetuar o modelo político que privilegia quem é rico, quem tem muita influência dentro de partido político, quem tem muita influência dentro de uma região que vive, do que realmente trazer representatividade para o campo da política. Então, alguém que é de esquerda, ou que se diz de esquerda, que defende a solução para se ter mais representatividade no Brasil, você ter o voto distrital, claramente essa pessoa não conhece nada sobre voto distrital. Então, além de defender voto distrital, eu vi algumas pessoas minimizando a questão do que essa PEC, que foi aprovada no Senado e que não entrou em vigor ainda, tá? Para ela entrar em vigor, ela tem de ir para a Câmara dos Deputados, ser aprovada lá também, depois vai para a sanção ou veto do presidente da República e ela entra em vigor. Depois, evidentemente, pode ser encaminhada ali para o STF para uma análise e o STF decidir se ela é inconstitucional ou não. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui? Eu vi muita gente dizendo que não, esse PL aí, na verdade, ele quer criar ali um limite para que ministros, como por exemplo os ministros indicados por Bolsonaro, o Cássio Conká e o André Mendonça, não possam tomar medidas monocráticas, porque isso é o que gera um perigo ali, ou traz um perigo para a sociedade, porque esses ministros são aliados com o Bolsonaro e você não pode ter um poder tão grande na mão de um único ministro. Eu vou primeiro dizer que isso é uma grande mentira e só diz isso ou quem é desonesto ou quem não conhece a lei, e muito lamentavelmente tem gente trazendo informação sem conhecer a lei, sem conhecer a legislação brasileira, sem entender como é que funciona o ordenamento jurídico brasileiro, sem entender como é que é o regimento interno do próprio STF. E para mim, de todo mundo dessa discussão pública que desenhou como é que funciona atualmente a estrutura do STF e que não existe decisão monocrática vitalícia e que não existe decisão monocrática que não possa ser revertida, como é o que está sendo vendido aí para vocês, por exemplo, foi o senador Fabiano Contarato. Eu vou mostrar um trecho, inclusive, para vocês da explicação dele. Mostra aí, por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores, nós temos que entender, já dizia o ministro Eros Graus, que a Constituição ela não pode ser interpretada por retalhos ou por tiras. Tudo existe uma razão de ser, senhor presidente. A Constituição Federal ela existe para assegurar a efetivação dos direitos difusos de todo brasileiro e brasileira, de todos os direitos inerentes à pessoa humana. E quem exerce esse poder é o Poder Judiciário. Ora, essa PEC, ela se trata com um único objetivo. Ela acaba com decisão monocrática em ação de controle de constitucionalidade. Ora, quando o próprio Supremo Tribunal Federal já determina no artigo 21 que em decisão monocrática deve ser levada imediatamente ao plenário. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Eu acho que nós aqui, nós não estamos caminhando no caminho adequado com essa PEC. E falo com bastante tranquilidade. Eu vou exemplificar aqui, senador Nelsinho Trade. Imagine, é só hipoteticamente, imagine que nós temos uma pandemia e que nós temos aí todos os órgãos de controle sanitário determinam lockdown e que temos um presidente, isso é hipoteticamente, que seja negacionista e que ele baixa um ato determinando a abertura do comércio. Ora, está em jogo ali um principal bem jurídico que é a vida humana. Acaba-se agora com decisão monocrática. Com essa PEC, não é mais possível um ministro decidir e determinar que aquele ato do presidente da República seja inconstitucional e preserve o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física. E vai se esperar apenas quando se reunir o plenário para decidir sobre um assunto de tamanha urgência.